Muito bem, meus amigos, aqui é o Gabriel. Nesse vídeo, galera, eu quero demonstrar para vocês uma ferramenta muito interessante que você pode utilizar tanto para estudar quanto para criar seus sistemas, projetar seus circuitos analógicos, tá? Uma ferramenta fabulosa, gratuita, que você pode utilizar através do Python. E o propósito é nós utilizarmos essa ferramenta para criar uma função de transferência. Como bem sabemos, fazer uma função de transferência, ou melhor, obter a função de transferência a partir de um circuito para utilizar, por exemplo, com filtros, é uma tarefa bem árdua. Você bem sabe que o esforço matemático não é algo tão trivial. Então essa ferramenta tem o propósito de facilitar bastante isso e basicamente essa é a dica do vídeo. Eu vou mostrar um exemplo aqui, é muito fácil e vocês certamente podem utilizar, tá bom? Muito bem, pessoal, então essa ferramenta, basicamente, ela trabalha junto com o Python, né? Ela é um pacote que você instala quando você se beneficia das funções do Python, né? O Python, como bem sabemos, é uma linguagem de programação fabulosa e temos vários pacotes para várias finalidades. Então, a ferramenta é exatamente isso, tá? Galera, bora lá então. Primeira coisa que vocês vão fazer, vamos instalar o Python, tá? Então, o Python, eu já tenho instalado no meu sistema, eu utilizo o Windows. Basicamente, vocês vão entrar aqui em python.org, cliquem em Downloads, escolha o sistema que vocês estão utilizando, Windows, Mac, Linux, não importa, mas instalem o Python, tudo bem? Então, de forma intencional, eu vou pular essa etapa porque instalar é realmente bem tranquilo, tá? Bom, agora vamos falar da ferramenta específica que tem essa funcionalidade. A ferramenta chama LCAP. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do LCAP e eu recomendo que vocês façam a leitura porque a ferramenta não apenas faz isso, ela faz muito mais coisa, tem muito mais funcionalidades que você pode utilizar para estudo, para análise de circuito, processamentos de sinais e muitas outras coisas, tá? Então, eu vou mostrar aqui apenas uma parte dela, tá? Muito bem, instalado o Python, o que você precisa fazer na sequência? É instalar essa ferramenta que chama LK. Vocês vão acessar esse link aqui, ó, e todos os passos estão descritos aqui, ó, em Installation. Então vocês vão clicar, como eu mencionei, a depender do teu sistema, você siga os passos que aqui está demonstrado. Então temos para Linux, Mac e Windows, que é o que eu estou utilizando no meu caso, ok? Então vocês basicamente sigam de acordo com o sistema de vocês, instale o LCAP, beleza? Muito bem, meus amigos, então instalado já o LCAP, eu vou deixar esse outro link aqui também, que demonstra vários projetos, vários códigos, várias funcionalidades que a ferramenta tem que você pode utilizar. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com um exemplo para obter a função de transferência, como eu já expliquei para você. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, considerando que no meu caso eu já tenho instalado o Python e o LCAP, eu vou abrir o meu CMD, o comando aqui do Windows, né, o prompt do Windows. Então vamos lá, CMD, show de bola. Eu vou ampliar um pouco aqui com o scroll do mouse, tá? Segurando Ctrl e o scroll do mouse. Muito bem. Para acessar o Python, eu só digito PY. E como que é feito esse exemplo, tá? Como que a gente escreve um circuito aqui utilizando o LCAP e obtemos a função de transferência? A primeira coisa é, nós precisamos ter de fato o nosso circuito. Eu tenho aqui como exemplo, pessoal, esse circuito que ele se trata de um filtro RLC passa-banda, tá? Mas eu já reforço, vocês podem fazer para qualquer outro circuito, tá? Pode ser um circuito mais elaborado, um circuito mais simples. Inclusive aqui, até no tutorial, ele demonstra com um simples circuito RC. Então, basicamente, eu vou seguir essas mesmas etapas, mas se você tiver um filtro mais complexo, mais elaborado, com uma análise, por exemplo, com amplificadores operacionais, pode fazer também sem nenhum problema, tá? Então, apenas para ficar didático e fácil, eu vou utilizar aqui esse filtro RLC passa-banda, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, antes de começar com os comandos propriamente dito aqui do Python, importando o LCAP, eu preciso desenhar esse circuito, né? Então, tenho meu circuito, nesse caso que ele é composto por uma fonte, né, onde basicamente vai ser o meu sinal de entrada ali, né, que nós vamos ter no nosso sistema. Eu tenho um indutor, um capacitor, que eles estão em série, ponto aqui de saída, que seria do nosso filtro específico, e um resistor referenciado aqui ao ground. Então, um circuito composto por um resistor, um capacitor e um indutor, né? Então, nós temos o circuito RLC. Legal. Observem que a cada ponta do circuito eu tenho uma numeração. Então, essa numeração eu preciso dizer para o sistema, pois essa numeração representa os nós do meu circuito. Então, eu atribuo esses nós para poder dizer o que está conectado com o que. Essencialmente é isso. Então, observem que na nossa referência, no nosso ground, eu tenho 0. Isso normalmente a gente atribui como padrão, tá? Então o 0 é o ground e o 1 é sempre o meu sinal de entrada. Então eu atribuo 1 aqui para o meu sinal de entrada, tudo bem? O que nós temos aqui agora? Nós temos o nosso indutor, o nosso capacitor e o nosso resistor. Agora, a cada ponto de conexão, observem que eu tenho uma representação numérica dos outros
nós do circuito. Então, a ideia é desenhar o circuito e colocar os nós em cada ponto. Simples assim. Então, no nosso ground nós temos o 0, na nossa tensão de entrada, que eu chamei aqui de Vin, nós temos o 1, entre o indutor e o capacitor nós temos um nó, que é o 2, na saída nós temos o nó 3 e fechamos novamente em ground no nó 0. Então, basicamente, é dessa forma que eu vou fazer. Vamos começar então. A primeira coisa, pessoal, até utilizando o próprio exemplo que temos aqui, vamos importar o LCAP e utilizar, né, o comando para desenho. Como é que a gente faz? Vamos seguir esse exemplo aqui, ó. Então, começamos com from LCAP import circuito. Então, nós vamos importar um circuito do LCAP. Ok, vamos colocar certinho aqui, circuit. Muito bem, eu vou atribuir um nome agora para esse circuito, que nesse exemplo ele utilizou A, não tem problema, então vamos colocar aqui, ó, o A, ele é igual ao quê? Ao meu circuit, apenas estou seguindo essa ideia aqui. Vamos abrir parênteses e 3 aspas duplas. Vamos pressionar Enter aqui, ó. Nesse momento, pessoal, vocês vão perceber que eu tenho 3 pontinhos aqui, concordam comigo? Então, a partir daqui, eu começo a desenhar o meu circuito representando cada nó dele, tá? Então é isso que eu vou fazer. Agora, eu vou puxar aqui, ó, o nosso circuito RLC passa-banda e vamos fazer isso. Então, a primeira coisa que eu preciso atribuir é a minha fonte, concordam comigo? Então, eu tenho o meu Vin. Eu vou chamar aqui, ó, de Vin. Quem que ela vai ser? Ela vai ser o meu nó 1 e o meu nó 0. Então, Vin 1, espaço 0, Enter. Pronto, eu já atribuí o meu Vin. Quem que é na sequência? É o meu indutor, tá? Então, o meu indutor eu posso representar como L. Quem que são os nós? 1 e 2. 1 e 2, ok? Então, aqui eu já estou dizendo o meu indutor. Uma observação importante nessa questão, que vocês podem analisar também aqui nas informações da library. Observem que eu tenho, nesse caso, apenas um indutor, mas eu posso ter mais indutores, mais capacitores, não importa, tá? Do jeito que você desenhar o seu circuito, vocês podem atribuir como L1, L2, L3, assim como o C1, você também pode atribuir C1, C2, C3 e o resistor na mesma ideia, R1, R2, R3 e quantos R's ou quantos C's e quantos L's você tiver, não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Só para diferenciar aqui na hora de desenhar. E outro detalhe importante é que você pode também colocar valor numérico, tanto do indutor, do capacitor e do resistor, ou valores genéricos. Isso é bem interessante. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha, apenas para fins de exemplo, um indutor com 300 mA. Então, o que você faria aqui? Você colocaria 0.3, ok? Mas você pode atribuir isso de forma genérica. Também é possível. Então, você vai representar apenas o próprio L. Então, quem que é o meu L? O meu L é o meu ponto 1 e 2 e os valores será o próprio L. Dessa forma, quando nós gerarmos a função de transferência, com os comandos que vocês já vão ver daqui a pouco, ele vai criar de uma forma genérica. Então, dessa forma, você pode atribuir um equacionamento, se desejar, e atribuir valores que achar mais interessante para o seu sistema, tá? Isso é bem legal. Muito bem, pessoal. Então, entendida essa questão, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar de forma genérica mesmo para obter a função de transferência, certo? Já atribuímos o nosso L, ponto 1 e ponto 2 e o genérico que eu demonstrei. Ok, agora quem que nós temos? O nosso capacitor, ponto 2 e ponto 3, então vamos colocar o nosso C, ele está conectado ao ponto 2 e o ponto 3 do nosso circuito, né, aos nós, melhor dizendo, e também vai receber o valor genérico do próprio capacitor. E agora quem que nós temos? Nós temos o nosso resistor, que está no ponto 3 e no ponto 0. Então vamos lá, resistor, ponto 3 e ponto 0, e vai receber o nosso próprio resistor. Ok, pessoal, o nosso circuito já está desenhado. Simples assim, nada mais complexo que isso. Muito bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar o circuito. Então, novamente, vamos colocar 3 aspas duplas, fecho o parênteses e pressiono Enter. Agora eu tenho a atribuição do meu circuito ao meu A que definimos aqui, tudo bem? Muito bem, como que eu faço agora para gerar a função de transferência especificamente? É basicamente utilizar esse comando aqui, ó, que está descrito na documentação. O meu sistema H, que vai ser, nesse caso, a função de transferência, quem que ele vai ser? Ele vai ser o meu A do meu circuito, ponto transfer, e os pontos de entrada e saída. É isso que eu vou fazer. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o meu H, ele vai ser igual a quem? Ao meu circuito A, né, que nós atribuímos aqui, ponto que? Transfer. Vamos abrir parênteses, e quem que é os pontos agora de interesse? A gente precisa colocar o quê? A entrada e depois a saída. Então vamos colocar a entrada. Quem que é a minha entrada? É o 1 e o 0, concordam comigo? E é isso que está sendo feito aqui, ó, 1 e 0. Então vamos lá, 1 e 0, então 1,0, e agora a minha saída vai ser quem? O meu 3 e o meu 0. Isso é importante para o sistema entender quem que ele vai referenciar como entrada e, obviamente, quem que ele vai referenciar como saída. Show de bola, galera! Só isso mesmo, vocês vão pressionar Enter e agora o próprio LCAP vai calcular isso para você. E como que eu vejo, de fato, a função de transferência agora? Essencialmente, eu vou digitar aqui, ó, print do nosso sistema H.
e pressionar Enter. E a mágica essencialmente já aconteceu. O que eu tenho aqui? Ó, na parte do numerador eu tenho aqui o meu resistor, que multiplica o meu S, S é a variável de Laplace, né, o J ômega, dividido pelo meu L, que nesse caso é o valor genérico do indutor, né, essa que é a questão. Eu posso utilizar tanto o meu R aqui que eu atribuí e o meu valor de indutor, posso substituir essas variáveis por valores reais, ou eu posso colocar aqui direto também, isso não importa, até por isso que eu fiz genérico para vocês entenderem, dividido pelo meu denominador, né? Que ele é o quê? Ele é o meu S ao quadrado, esses dois asteriscos, né? Está representado nesse caso aqui ao quadrado, é a multiplicação, tudo bem, pessoal? Então S ao quadrado mais o meu resistor, que multiplica S dividido por L, mais 1 dividido pelo meu capacitor, vezes o meu indutor, e tudo isso multiplicado por 1. Essencialmente, meus amigos, essa é a função de transferência que obtemos a partir do LCAP, utilizando o Python, uma ferramenta bem interessante, bem fácil, que você pode criar seus sistemas, suas funções de transferência para análise, processamentos digitais de sinais e muito mais. Meus amigos, então, é apenas essa dica que eu queria demonstrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Usem a ferramenta. Se você já conhecia, deixa aí no comentário. E siga o canal, pessoal, que nos próximos vídeos eu vou subir um pouco mais o nível agora de conhecimento. Vamos começar a falar de inversores. É um assunto um pouco mais complexo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até no próximo vídeo. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, valeu.